Então, só um arremate. Como é que você chama? Márcio. Márcio? Uma questãozinha que o Márcio levantou ali, depois a gente medita uns minutinhos da sequência final. Que ele falou, né? Mas se o Jesus viesse, nem assim eles acreditariam, né? Então, se aparecesse alguém, né? Porque assim, se aparecer um cara e falar, eu sou o Jesus, vão tirar ele de louco, certo? Porque não, mas Jesus era aquele, ele só virá numa carruagem de fogo, virá dos céus com não sei quantos, um exército de anjos com as trombetas, e nós vamos cagar de medo. Então criou-se um arquétipo que a vinda de Jesus vai ser desta forma, né? E nessa frase aqui, ó, se eu não for o Consolador, não virá até vós. Depois eu vou achar para outra aula esse negócio do Paráclito. A volta de Jesus é o Paráclito, ou a presença na consciência de cada praticante, a presença que explica a si mesma, porque ela se torna sentimento. Mas ela se torna sentimento porque primeiro preenche a mente com a verdade. O Joel compreendeu tudo isso daí. Teve esse negócio do caminho infinito, começou porque o Joel, depois de 17 anos de estudo, uma iluminação aos 38 anos de idade, uma pequena iluminação, a graça, o atendimento, o ministério da cura e do aconselhamento, e depois uma iluminação maior aos 50 e poucos anos de idade, que foi foi aí só que ele escreveu o Caminho Infinito. Ele mandou fazer 1.500, 2.000 cópias, e pôs na garagem da casa dele, na Califórnia, e achou que ia ficar quietinho no consultorinho, fazendo umas curas lá. Aí, de repente, começou a gente procurar ele para ele dar aula, para dar palestra, para ensinar. Isso fora os atendimentos que ele continuava fazendo. E muitas cartas por dia que ele respondia pessoalmente. Então, desses livros que estavam na garagem, um pouco ele deu, um pouco ele vendeu. E um foi parar na mão, eu já falei isso aqui na aula, um foi parar na mão do dono de uma editora na Inglaterra. Quando o cara leu o Caminho Infinito, ele ligou pro Joel na hora: você é o Joel Goldsmith? Eu quero ajudar na divulgação da obra, dos livros que você vier a escrever, porque a tua mensagem é a volta do Cristo na Terra. Caiu a ficha pro cara. Então foi o início. Antes não tinha internet, o assunto ficou meio esquecido. A ciência cristã existe desde antes do Joel. Então, por que os receptivos não podem chegar a isso, compreender isso e começar a praticar isso? Porque não estou diminuindo nenhuma religião, nenhuma prática, nenhuma crença, mas vai muito além de qualquer coisa que a gente tenha entendido como busca pela espiritualidade ou da ação da espiritualidade para melhorar a vida humana, porque depende totalmente da consciência do indivíduo, né? De sua consciência com a presença, realizar em sua consciência algum grau de conhecimento, prática da presença, que no começo é uma percepção sutil e uma compreensão, não é um sentimento. Então as pessoas cometem um erro grande na prática de achar que enquanto ela não estiver sentindo essa plenitude da presença, ela ainda não é um praticante. Não é nada disso, é o inverso. Ela já é um praticante a partir do momento que começa a estudar dedicadamente e praticar a meditação. Porque a meditação contemplativa é a própria ação da presença, porque é essa harmonia que opera a nosso favor, ou a favor de qualquer circunstância, porque a gente não está agindo com ego, não está fazendo pedidos, está buscando essa comunhão. Como a harmonia é, por si só, alguma harmonia depois que a pessoa... Porque qual é a resistência à manifestação da harmonia? Porque a manifestação da harmonia para a pessoa ou para alguém que ela quiser ajudar, vai vir através da ação da consciência do praticante, não de uma ação externa. Não está pedindo nada para fora, é uma ação da consciência dele. Então, o que impede isso é a teimosia e a resistência que ele ainda mantém nas suas crenças no bem e no mal. Ele está entendendo a prática, mas aí ele está com medo disso, daquilo. Ele está entendendo a prática, mas ele está preso nas miscelâneas. Ele está entendendo a prática, mas está descendo a lenha na política. Ele está entendendo a prática, mas ele ainda sente muita raiva, catarse. Se ele estiver entendendo a prática mesmo, ele vai ficar indignado com esses sentimentos nele. Ele vai falar: como que eu estou entendendo e eu ainda sinto isso? Aí ele vai começar a avaliar essas resistências do ego para subir esse teto. Então aquilo que ele tinha dito mesmo se o Cristo voltasse, ninguém ia reconhecer. Por isso que essa volta do Cristo não é a volta da pessoa do Jesus.
É a consciência da presença voltando em cada um. É a volta de uma consciência crística em cada um que desperta para esta verdade. Talvez, eu nem fico falando, eu não considero isso uma teoria, um palpite, nem um desejo pessoal meu. Mas vamos dar uma colher de chá? Quem sabe, talvez um dia, quando houver muitos praticantes, muitos jóis, ele apareça aqui e fale, não falei que eu voltava? Né? Mas se eu viesse antes, vocês iam me pregar na cruz? Eu não ia ligar dos pregos, mas isso não ia acrescentar em nada. Né? Redundância. De novo. Dessa vez vocês não iam me pregar na cruz, eles iam querer pôr um chip em mim. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu tocar o mouse. Porque o próprio Joel, diante considerando que não havia internet na época de Joel, gente, muito pouca gente chegou ao Joel. Mas não foi muito pouca gente, centenas, foram milhares de pessoas pelo mundo. As obras estão aí. Só que é como se o movimento tivesse amornado. Agora, mas com base no que você fala nisso, você não conhece o resto do mundo? Não conheço mesmo. Conheço o Brasil. No Brasil ninguém conhecia Joel, a gente não sabe nada disso aqui. Vamos meditar alguns minutos? Retornamos do café, fizemos mais um período de meditação. Com o conceito básico de mecânica quântica, sempre vai fazer parte da vida do praticante. Ele começa a estudar Joel, ele começa a entender, ele começa a ver mecânica quântica nas entrelinhas. E mesmo quando ele estiver no tal do orar e vigiar, conceito de mecânica quântica vai vir um pouquinho, mas porque assim, no modo automático da preocupação da vida, até o conceito de mecânica quântica some. Some, porque ele fica ali na preocupação, na dúvida, na ansiedade, ele quer aí ele vai para a palestra, né? Outras palestras. Aí ele assiste lá, pô, mas caramba, mecânica quântica. Aí ele volta para o modo normal, modo automático. Aí ele está lá, aí nada acontece. Pô, mas tem alguma coisa errada, né? Quando será? Aí ele volta para a palestra de novo. E ele não sai daquilo ali, porque ele ainda está querendo coisas com ego, ele quer coisa, ele não quer experiência, ele não entendeu nada de buscar o reino primeiro. Então, quando a gente está na prática, compreendendo Joel, o conceito de mecânica quântica vai vir mesmo. Esse negócio de entender que toda realidade externa é manifestação do conteúdo interior, então tem que haver uma mudança no conteúdo interior. O processo de frustração dentro desse processo, ou de um pouco de indignação, ou de incompreensão, mas, puxa vida, quando que eu vou compreender isso? Se ele está persistindo na prática, ele vai ter esses pensamentos sim, daqui a pouco ele já reinterpreta, ele começa a soltar com mais habilidade ali as indignações e as frustrações, até que isso vai se tornando mais fácil um pouco. Então, o conceito básico de mecânica quântica vai estar sempre presente na mente do praticante, mas de uma forma muito sutil, mais suave, entra como um confortinho ali, ok? Já entendi que é assim. Porque ele entende que ele está saindo do nível de consciência do Alinda. Quando fala nível de consciência, até lembra um pouco esoterismos e tal, né? Ai, agora eu vou passar para outro nível de consciência. Ele vai amadurecer ali. Ele adquire um superego, né? Maturidade emocional. A maturidade emocional é uma mudança de estado de consciência. Num grau menor, mas é o início do processo. Então vamos só ler rapidamente essa frase aqui. Ó, Jesus disse, se ele não for quem ele dizia ser, e também se ele não fosse embora para deixar a gente se virar, se eu não for, o Consolador não virá até vós. Isto não ficou bastante claro para que todos compreendessem? Não ficou. Por isso que não compreenderam, né? Mas é o Joel perguntando aqui, né? Se não pudermos ver além do sentido pessoal de salvação, o que é o sentido pessoal de salvação? Achar que eu estou salvo porque eu creio que Jesus existe e que Ele me salvou. Não é acreditar que Ele existe, é acreditar nas palavras, nos ensinamentos e fazê-los se tornar... É o sermão da montanha. Como Joel diz na carta de Joel Goldsmith,
Os 10 mandamentos ajudam. É ser humanamente bom, mas praticar o Sermão da Montanha é uma lição mais alta, né? Se não pudermos ver além do sentido de salvação pessoal, de mediação e guia. O que é mediação e guia? Ele é meu guia, media, intervém por mim, né? Nunca encontraremos a grande luz dentro de nossa própria consciência, porque a pessoa tem que buscar essa grande luz dentro dessa própria consciência. Não é metáfora. Essa grande luz existe, pode ser alcançada. Praticante de grau 1, grau 2, de vez em quando ele pode ver essa luzinha aí. Só um praticante de grau 3 que vai viver na consciência plena dessa luz em sua consciência. Mas a maioria, mesmo se tornando estabelecido no que são 3 graus da prática, eu nem gosto, não é uma didática, grau 1, grau 2, grau 3, como é que é isso? Não precisa ficar preso a isso. O grau 1 é aquele que ele vive por esse princípio, não interessa, ele quer desenvolver, ele vai até onde der nessa vida. A vida humana dele vai melhorar. Ele vai sentir um pouco de frustração porque apenas melhorou a vida humana e ele não conheceu Deus em verdade. Mas ele percebe que o modo de vida dele é como alguns pacientes dizem, eles falam assim, minha vida nunca mais vai ser a mesma, né? Depois do início dessa prática. Nunca encontraremos a grande luz dentro de nossa própria consciência. Então o início dessa luz é a compreensão dessa verdade, a saída da dualidade. É o início dessa prática. E essa prática não tem jeito. Vai observar o ego, vai observar o inimigo em si próprio, no outro, no inconsciente coletivo. A iluminação espiritual não vem de uma pessoa, mas do Cristo impessoal, da verdade universal, da consciência iluminada do nosso eu. Esse eu com E maiúsculo é a presença em nós, né? Então não vem de uma pessoa, vem do Cristo impessoal. Que o sentido pessoal de eu é o sentido humano de eu primeiro, as minhas preocupações. Um sentido impessoal de eu, que é a presença em nós, é o caminho para a ausência das preocupações, dos medos, das ansiedades. Isso não significa que a pessoa vai encostar no barranco. Ela vai levar a vida humana dela de atividade, mas com mais sabedoria, mais compreensão, mais harmonia. E isso se torna uma vivência diária, constante, um aprimoramento. Por isso que não vos preocupeis com o que ireis comer e beber amanhã. Ele trabalha hoje para comer amanhã, mas ele não preocupa, ele não sofre pelo amanhã. Porque se ele trabalha no hoje e ele não tem dinheiro para comer amanhã, ele preocupar com amanhã vai prejudicar a qualidade do trabalho dele no hoje. Então um nível de paz e tranquilidade vai permitir um pouco melhor de criatividade, um pouco melhor de produtividade, o que quer que seja que ele faça. É lógico que isso não vai ser sentido no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Porque a meditação contemplativa é a ação da presença tomando conta dessas circunstâncias. Tem um áudiozinho curtinho no caminho do Regis Brother, que é tornando-se estabelecido no espírito. Se não me engano é 3 minutos e pouco. É o fato de a todo instante parar ali 2 ou 3 minutos, nem que seja apenas um silêncio, né? Existe uma presença harmoniosa, nem que seja um pensamento muito simplório, descansar na verdade de que há um Deus. Existe um Cristo dentro de mim que vai à minha frente, que é a minha própria consciência, e o reino de Deus está dentro de mim. Simples palavras e aprender a descansar nessa verdade, por mais simplório e por mais que pareça que não vai ter resultado nenhum, é assim que se inicia a prática. O aprimoramento de uma elaboração mais profunda disso depende de tudo. Aí ele vai conseguir elaborar por mais tempo a palavra, a consciência, vão surgir outras elaborações espontâneas. Então ali ele está contemplando. E desse contemplar com prática surgem momentos de descanso profundo. Momentos que não são alcançados na tentativa de apenas meditar para descansar sem compreender uma comunhão interna. O indivíduo, eu medito, mas não, é uma meditação estéril, porque não tem comunhão interna, consciência da presença sendo desenvolvida. Descansa, melhora os hormônios, melhora um pouquinho a capacidade intelectual, o nervosismo começa a melhorar, mas não é uma ação da presença.
A iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal, entre aspas aqui com eu com E minúsculo. Visão do eu pessoal é toda visão de ansiedade, dúvida, medo. A iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal. Então, na medida em que a visão do eu pessoal está sendo dispersado, já há um grauzinho de iluminação. Voltando para a questão da dupla fenda, eu olhei para a carinha da minha irmã que está vendo de novo. Né? Então é uma escolha. Se dupla fenda é uma escolha, a dupla fenda está acontecendo a todo instante. A interferência com as micropartículas acontece o tempo todo. Acontece, ó, pegou, veio daqui para cá. Tá, nós estamos agindo, fazendo, vivendo, as coisas vão acontecendo. E viver por essa escolha aqui é uma ação normal da vida humana com consciência da presença. É outro nível. Né? Mesmo quando a gente tem pessoas próximas problemáticas, a nossa postura de desarme da crítica e do julgamento e de reconhecimento de que o outro é manifestação do Espírito Perfeito, o outro é o Cristo, tu és o Cristo, nem eu te condeno, né? Aquilo ali, eu não estou projetando mais sombra, eu estou tendo harmonia em mim e não estou projetando mais. Então, isso nos torna mais receptivos, a questão receptividade, à presença da verdade ou da harmonia. Eu estou nesse caminho, indo para o centro do meu ser, eu me torno mais receptivo, é como se estivesse afinando com a presença. Aí mais pequenos insights, que ele tinha falado lá da questão, os insights começam a se repetir, se tornar mais persistentes, mais constantes. O peso do paradigma faz a gente desconsiderar os insights, mas eles vão insistindo. Os insights são percepções da presença, percepções da harmonia. E como eu disse, o ego não cede, não quer ceder. Por isso que eu preciso observar o ego para dar mais valor aos insights, às percepções da presença. Os problemas são a bênção, né? O problema é a bênção, né? Você olha para ele, sente o seu nível de aceitação, de registro. Né? A iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal. Então estudar isso aqui é estudar a iluminação, vai compreendendo, vai dispersando a visão do eu pessoal. Você não passa pela frase a iluminação, como diz o Clóvis, né? O camarada lê lá. A iluminação espiritual dispersa a visão do pessoal. A iluminação espiritual dispersa a visão do pessoal. E você não entende o que o cara escreveu lá. Né? Como assim eu não entendo o troço que alguém escreveu? Tem que ler até entender. Então, a iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal, com seus problemas, doenças, idades e erros. E devagarzinho, que não tem aqui escrito devagarzinho, estou acrescentando, revela o eu verdadeiro. O eu que eu sou, ilimitado e restrito, sem problemas. Esse ilimitado e restrito sem problemas é simplesmente sem problemas. Ele é ilimitado no seu sentimento de harmonia. Não é que ele é ilimitado, que ele... Não, eu vou na concessionária BMW, agora eu vou passar o cartão de débito, porque o dinheiro está na conta. Não é esse ilimitado, certo? Mas é uma ilimitação, uma irrestrição, sem problemas, harmonioso e livre. Ele circula cada vez mais livre pela vida. Este eu, com E maiúsculo, em nós, será revelado, porque vai sendo revelado paulatinamente, quando nos recolhermos dentro de nós mesmos diariamente e aprendermos a ouvir e a observar. Ouvir o próprio silêncio, observar os próprios pensamentos. Para não ficar tomado ali pelo ego e pela dualidade, a gente contempla a palavra. Né? Assim, em vez de ficarmos ansiosos, assim, quer dizer, assim, conforme praticas, né? Só faltava estar escrito isso aqui. Assim, em vez de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino, que é alma ou Espírito Divino é a presença, vá à nossa frente. Ela não vai, ela já está. Vá aqui é um sentido de dentro do vocabulário humano para ele compreender isso. Vá à nossa frente, aplanando e preparando o caminho, e deixemos que esta influência divina permaneça à nossa retaguarda,
salvaguardando cada passo das ilusões dos sentidos. Vamos aqui. Esse é o trecho mais importante dessa frase. Assim, em vez de ficarmos ansiosos, ou seja, a iluminação espiritual dispersa a visão do eu pessoal, vai dispersando a visão do eu pessoal, com problemas, doenças, idades, erros, medos, e revela o eu verdadeiro, ou seja, o eu verdadeiro vai sendo revelado. O eu que eu sou, ilimitado e restrito, sem problemas, harmonioso e livre, que é o que interessa esse aqui, harmonioso e livre. Que aí ele começa a se sentir limitado e restrito, sem problemas. Ele não é problema, ele é parte da solução. Né? Este eu em nós será revelado, e vai sendo revelado, quando nos recolhermos dentro de nós mesmos diariamente e aprendermos a ouvir e observar. Assim, em vez de ficar porque vai se estabelecendo isso, né? Na compreensão, na sabedoria da pessoa, em vez de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente. Ou seja, quando ele diz aqui, assim, em vez de ficarmos preocupados, ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, em vez de, vai surgir o pensamento de ansiedade, preocupação com relação aos eventos futuros, mas nós vamos reinterpretá-los de imediato. No começo com mais dor, depois com menos. Interpreto. E assim, em vez de ficarmos ansiosos, em vez de deixar que aquela ansiedade nos tome e continue por dias e semanas, né? Assim, em vez de ficarmos ansiosos sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros, deixemos que a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente. Mas como? Isso aqui é deixar sem ele agir, tá? Mas como que eu deixo a alma ou o Espírito Divino vá à nossa frente? Aqui, quando eu me recolho dentro de mim mesmo diariamente, aprendendo a ouvir e observar. Por isso que o Joel fala de várias meditações diárias, de 1, 2, 3 minutinhos, 10, 15, é disso que nós estamos falando. Por isso que no Carta de Joel, seu filho Soma, ele fala, no começo a gente faz 4, de 2, 3 minutos, de manhã, na hora do almoço, de tarde, na hora de dormir. É o início, é o começo, não é para fazer aquilo para sempre. Ele fala lá, assim em pouco tempo estarás fazendo mais vezes, porque a pessoa vai sentir paz e mais necessidade daquilo. Então, naquele momento em que ela descansa no silêncio, se ela for contemplando a palavra, gente, contemplando essa sabedoria, a contemplação diminui, o volume de contemplação mental diminui dentro da meditação e ela começa a ter mais descanso, na verdade. Ela começa a entender e reconhecer que o próprio silêncio, no escuro de olhos fechados, é a presença. Ela descansando, na verdade, ela está se estabelecendo no espírito. Fazendo isso várias vezes por dia, ele consegue isso aqui. Assim, em vez de ficarmos ansiosos, né? Ele está deixando, cada vez que ele se recolhe, ou que ele observa, que ele ora, vigia, ele está deixando que o Espírito Divino vá à frente. Quem que é o Espírito Divino que vai à frente? Daqui a pouco ele está em outro lugar, ele foi, catou o carro, está em outro lugar. O Espírito Divino é onipresente, ele foi, a presença é. Ele está lá com a mesma consciência que ele estava lá atrás, harmonioso e livre. Na prática do Zazen, se diz, em Zazen você está no estado búdico. É a mesma coisa que outra cultura, né? No estado de sentar com as pernas cruzadas, em meditação profunda, você está no estado búdico, está na presença. Está tentando, né? Porque quando fala estado búdico ou estado zazen, dá uma noção pra gente que a gente sentou e alcançou. E não é. Então isso aí causa uma dissonância cognitiva com relação a isso aqui que está sendo explicado. Esse estado é o estabelecimento desse estado, que é a verdadeira natureza do ser. Então, para alcançar esse estado um pouco, depois um pouco mais e um pouco mais, ele tem que desistir das preocupações e ansiedades. Desistir aqui, das ansiedades sobre o trabalho do dia ou sobre os eventos futuros. E deixar que a alma ou o Espírito Divino vá à frente. Vamos supor que ele tem um problema, uma dificuldade, ou alguma coisa a ser solucionada, ou uma tarefa a ser feita, dali a determinados dias. 30 dias, 45 dias, 6 meses. Ele está fazendo a prática e tudo que é possível no dia a dia, aperfeiçoando a prática e se estabelecendo no espírito, nesses pequenos momentos de meditação contemplativa, que com a habilidade disso aqui, depois ele vai desejar alguns momentinhos maiores, 2 ou 3 de 15, 20 minutos no dia, fora, outros de 10, 15 vezes
2, 3 minutinhos. Gente, no começo é estranho, o ego não quer isso. O ego ele tem uma necessidade de se projetar para fora, não, porque se eu não fizer não vai dar certo. Dualidade, se eu não Você fizer. sente sono na meditação, você está meditando, você dorme. Mas é normal. É normal. Sabota Faz parte. geral pra você sair daqui. Não sabota não. Faz parte do processo da meditação sentir esse sono. É normal, tá tendo uma mudança química ali, vai relaxar, vai descansar. Puxa, dormi aqui agora. Tudo bem, significa que está avançando no processo. É muito melhor isso, porque, ai que saco, vou levantar, não estou conseguindo, dá as formigas, você tem no formigueiro. Né? Então a hora que começa a descansar, eu passei um tempo, mais ou menos ali depois, uns 6 meses meditando, que eu apagava. Aí eu falava, cara, eu dormi. Faz parte. Porque depois se torna um descansar que a gente dorme acordado. Às vezes sente o corpo inteirinho formigar de relaxamento. Consciente. A cabeça pode até pender um pouquinho de nada assim, ó. Mas você está totalmente consciente. Você sente as endorfinas, né? O corpo fica gostoso. Né? É. É uma coisa Então ali eu estou descansando. Aí, mas está tão atento que se a mente dá uma viajadinha num problema, eu volto para a contemplação. Calma e suave. Calma e suavemente. Aí a hora que eu senti que já deu, porque eu tenho uma coisa a fazer, eu preciso sair, ou então eu senti alguma... Tudo bem, agora já... Com o avanço na prática, a pessoa vai sentir um tranco no corpo, um calor, um suspiro involuntário, ali é o fim da meditação. Se ela quiser continuar descansando mais um pouquinho, ele pode. Mas enquanto ela não sente aquilo, a própria percepção de que já deu, não tem problema nenhum. Só que isso é o tal do se estabelecer no espírito, isso é a presença divina que vai à nossa frente, aplanando e preparando o caminho. O indivíduo começa a ser... Viu por que aqui a gente está fazendo um estudo mais profundo? É voltado para a prática, é o que tem aqui dentro do caminho infinito, que vai demorar 3, 4, 5 anos para o indivíduo entender. Então a gente adianta o assunto para ler, interpretar, entender e conseguir trazer isso aqui para a rotina. Tem um áudio de Joel, eu queria lembrar disso e sumiu hoje, né? Sumiu, mas eu pensei assim, não, se eu tiver que lembrar isso na aula, vai vir e eu vou lembrar. Um áudio que chama, como foi? Ontem de noite eu estava escutando ele de novo. Eu estava vendo no celular aqui, peraí que vai estar na primeira que eu abri aqui. É sua alma. Não acredito. Nem eu. Deixa eu abrir aqui. Abriu o YouTube, uma propaganda ali. A moça sorrindo, não acredito. Vamos lá. Aliás, eu acredito em mais nada. Quando os áudios vão se tornando, são importantes, tá? A leitura é tão importante quanto o áudio. Uma coisa não substitui a outra. Deixa eu ver se é isso aqui. Um áudio no canal do Caminho Infinito em português, 55 minutos. Deus é sua alma. Podem anotar para ouvir em casa. Deus é sua alma. Qual era o comentário que eu ia trazer a respeito disso mesmo? Vamos voltar aqui para o livro para ver se eu lembro. Ele faz um comentário ali dentro que me fugiu agora. Eu vou ouvir de novo. Não só me atua, não é lerdeza. Quando a gente vai praticando a presença, a gente vai se habituando a não ver problema em nada. E se o problema insiste um pouco com a gente, você fala, não, peraí, só existe um poder aqui. Então isso são coisinhas que vão nos mostrando que não é um poder do ego, mas que existe uma inteligência infinita. No Carta de Joel, seu filho Sami, ele diz pro Sami assim, Sami, o maior segredo que eu recebi é que Deus é inteligência infinita. Puxa vida, compreender isso cada vez mais é para extinguir o medo na vida do seu irmão. E se ele tiver com medo do zero, ele está unificado.
Enquanto a gente não extinguiu o medo zero, tá aprendendo a observar o inimigo. Que nem fala lá no filme Revolver, né? Quando eles estão no telhado lá, o outro, acho que estão me enganando, tá, não sei o quê. Aí o outro, como assim? Nós estamos te enganando, Mr. Green? Aí ele fica assustado, porque ele percebeu que o outro leu a mente dele. Aí ele zoa, né? Você ouve essa voz há tanto tempo na sua cabeça aí que você acha que é você. Né? Que é o que? O eco. Eu vou anotar para me assistir e trazer o comentário para outra aula. Vou entrar junto com o Paráclito. Que filme que é esse, professor? Filme Revolver. Com o Jason. Tem na nuvem, lá na pastinha Filmes. Quando eu viajo, eu estou viajando, eu gosto muito de lembrar, é no silêncio e na confiança que está a minha força. Aí eu me acalmo, seguro. Ela tá a palavra permanecendo nela, vem nela. Eu vou avançar, não, eu tenho que resolver isso aí. No silêncio e na confiança. Estará a vossa força. Que o silêncio é a própria presença. A gente permanece na palavra, a palavra começa a permanecer. Porque surge a dificuldade, eu dou 1/1000 de segundo de receptividade, surge uma palavra. Aí aquilo vira, né? Aqui, vamos dar sequência aqui. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Mantras, tipo o Ho'oponopono, as 4 frases, ajudam? No começo ajuda. No começo ajuda. Eu usei o Ho'oponopono por 3 anos. Estava no nível de entropia psíquica, desorganização mental, há muitos anos, me atormentando. Eu acostumei a lidar com aquilo. Eu falei, que se dane que eu sou louco. Tem problema. Eu fui aprendendo a conviver com uma loucura mental. Pensar, o Joel tinha isso, tá? Pensamentos negativos e assim, absurdos. Absurdos. Você faz o que com aquilo? É lógico, tem que ter um... Hoje eu sei que é um ego forte, um superego, porque o indivíduo tem que estar convencido de que ele não está louco. Então eu usei, quando o Ho'oponopono chegou, né, os primeiros 3 dias usando o Ho'oponopono, eu dei uma surtadinha. Falei, nossa, esse negócio tomou minha mente, eu não saio daqui mais. Ficou ali, te amo, sou grato, aqui, virou uma metralhadora. Né? Então, o Ho'oponopono ajuda, mas é uma ferramenta, é uma técnica, e portanto, raso e não leva à verdade. Certo? Porque o Ho'oponopono, se o Ho'oponopono tem até um... Não vou nem falar dessa forma, deixa eu melhorar a situação. As pessoas que praticam o Ho'oponopono, se elas não estiverem eliminando a crença no bem e no mal nelas, se não tiver havendo um pouco de consciência do trabalho ali com as sombras, não adianta nada, são meras palavras. Pode praticar 3, 5 ou 10 anos. Sabe o que vai mudar na vida da pessoa? Nada. É um papagaio falando Ho'oponopono. Cresce em horizontalidade só. Porque se trouxesse as melhoras, que o que dizem disso, o que prometem que essa prática traz, gente, estava tudo resolvido. Só que não trabalha a sombra, não tira da dualidade. É um bem contra o mal. É uma forma de controle. É uma forma de cimentar, né? Fala. O limite zero do Rio Lane, do João Vitale, onde ele entrevista o Rio Lane, ele olhava no outro a própria sombra. Por isso, quando ele fazia o Ho'oponopono pro outro, sem saber que era o outro a partir de uma ficha... Ele chegou no limite zero. Limite zero é o tal do ponto zero, que alguns falam, que é a própria presença. Então a pessoa ouve limite zero, ou ouve ponto zero, e passa a falar daquilo sem saber o que aquilo é. Sem ter chegado lá. Porque eu acho que distorceu o que o Newland falou, porque quando ele ia fazer uma palestra, ele conversava com a sala, ele conversava com os móveis, porque tudo é... E aquilo é o quê? Presença. Tudo presente. Presença. Ou seja, o Len, através disso, para ele foi o suficiente para alcançar a presença. Não num grau Joel, mas num grau que humanamente já é bastante difícil de alcançar. A mesma coisa o Eckhart Tolle. É lindo ler os livros do Eckhart Tolle, mas falta cutucadas ali para bater no paradigma religião materialismo.
Porque, porque a ferida, a grande ferida do ser humano é uma mágoa com Deus. Se você não entender que Deus é onipresente, está dentro de mim, minha própria consciência, se não houver uma amizade, um relacionamento com a centelha, que é a própria consciência, isso é uma ferida do ego, gente, porque desde criança, caramba, mentiram para mim, é como se isso estivesse subconsciente. Não tem um Deus que me ajuda, porque eu rezo e nada acontece. Isso é subconsciente, tá? Tá lá. Então é uma ferida do ego. Uma das maiores, se não for a maior, né? Tá magoado com Deus. Acho que a situação é pior naqueles casos que as pessoas pensam que Deus castiga. Então, o Ho'oponopono, para raríssimas pessoas, vai levar a algum resultado, né? Agora, quantos Len apareceu? Pelo que eu sei, mais nenhum. Ele é a velhinha lá que ensinou ele. Então, o próprio Eckhart Tolle, ele chegou em algum grau de compreensão da presença, mas não é um Joel. Estou criticando o Eckhart Tolle? Não, ele foi um nível... O Osho. O Osho atingiu um grau de consciência da presença. Consciência dessa paz interior, mas não atinge, ele não quebrou nele mesmo a questão paradigma religião, ok? Ele entendeu que não havia um Deus, mas não compreendeu o conceito de onipresença, da harmonia, que senão teria revolucionado ainda mais. Então, para a época dele era o que bastava. Vamos voltar aqui. Então não precisa, circulem aqui, iluminação espiritual, desperte a visão do eu pessoal, até aqui o fim desse parágrafo, salvaguardando cada passo das ilusões dos sentidos. Procurem dar uma estudadinha nisso em casa. A minha vontade é ler de novo essa frase aqui, mas aí eu vou ficar 10 minutos aqui nela de novo. A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita, não é a consciência, vocês já estão entendendo, né? Estou ficando chato já, né? Então, você vai falar de novo, vocês já entendendo. Não é a consciência que iluminou, é a consciência que ela compreendeu karma e compreendeu que existe dharma. Compreendeu que karma é bem e mal, é o nível de consciência. E que existe outro nível de consciência a ser alcançado nesta vida aqui. Enquanto não é alcançado nessa vida aqui, volta para cá. Então a consciência iluminada é quando eu começo a abandonar a crença no bem e no mal e confiar numa onipresença. A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita, todo-poderosa, que faz prosperar todos os atos e que a pessoa abençoa todos os pensamentos. De quem? Prosperar todos os atos e abençoa todos os pensamentos, tanto dos praticantes quanto dos não praticantes, porque ela é uma bênção onipresente. Agora, infelizmente, os não praticantes, como eles estão na crença, está abençoado por Deus. Meu filho, a voz foi dada por todo poder, tu és imagem e semelhança do poder da perfeição, mas vais criar a desarmonia como consequência da sua própria consciência. Então vai despertar pela dor. Não é que Deus quer a dor da pessoa, a dor é provocada por desconhecimento. A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita. Então no começo da prática nós estamos sabendo, e esse saber aumenta, essa confiança aumenta. Todo-poderosa, que faz prosperar todos os atos, que abençoa todos os pensamentos. Sabe que todos aqueles que cruzam o nosso caminho sentem a bênção do nosso pensamento, porque quando avança um pouco pela prática, o fato dele não estar projetando, mas esse conceito vai ficar um pouco vago, não tem o que fazer, da sombra, né? Quando a pessoa não projeta mais sombra, ou a sombra está diminuindo, ela está mais na consciência da harmonia e do reconhecimento de sua própria consciência como Cristo e do outro também. Então há algum grau de harmonia, há um grau de luz, de harmonia em qualquer situação em que o praticante está, porque ele é o único ali naquela situação que está aprendendo isso. A consciência iluminada sempre sabe que existe uma presença infinita, todo-poderosa, que faz prosperar todos os atos e que abençoa todos os pensamentos. E é mais abençoado ainda, né? O ato é prosperado e abençoa os pensamentos, porque o praticante está se esforçando, se esmerando, aprimorando a vivência desta verdade. Então ele está consciente da presença, sabe que ela vai à frente, não é que ela vai à frente, sabe que ela é, aonde quer que
que está... Quem que foi? Quem foi a presença que foi à frente? O próprio praticante que se deslocou. Foi, ele chegou lá. A presença foi com ele, está com ele. Ó, quando a consciência está inflamada com a verdade e o amor... Engraçado que eu separei alguns trechos para fazer aquele resumo do áudio do Caminho Infinito. Tá lá, áudios de estudo, lá na playlist, tem 20 e poucos minutos. E algumas frases estão lá, essa aqui está lá. Quando a consciência está inflamada com a verdade ou o amor, que inflamado a gente lembra de doença, pus, né? Então, o que é a consciência inflamada com a verdade ou o amor? Está pulsando, inflamou mesmo ali, mas de verdade e de amor. Quando a consciência está inflamada com a verdade ou o amor, mesmo que esse amor aqui seja o preenchimento da mente com a verdade, porque se a gente está anestesiado pelo paradigma, como é que nós vamos sentir a plenitude desse amor? É a descrença, né? É a utopia que está na mente da pessoa de achar que isso é impossível, que faz com que ela nem busque esse caminho. Quando a consciência está inflamada com a verdade, o amor, porque ela acha que enquanto ela não sentir esse amor, não é possível praticar ou estar... Não, é o contrário. Ela tem que se esmerar por viver por um princípio. Aí a consciência vai se inflamando com a verdade depois com o amor. Quando a consciência está inflamada com a verdade e o amor, destrói todo o sentido de medo, toda dúvida, todo ódio, inveja, doença e discórdia. Inveja, doença e discórdia, até doença. Porque o indivíduo está revestido de uma plena consciência de que não há poder no mal, de que não há poder na doença, porque a única substância, lei e causa é o Espírito perfeito de Deus. Isso é princípio de ciência cristã, tá? Então ele treina. O que é treino? É uma vivência dentro dessa verdade. Até que chega um momento que ele se convence cada vez mais, mas não é um convencimento... Não é um convencimento sem fundamento. É um convencimento porque aquilo está se sobrepondo ao paradigma. Ele entendeu aquilo como verdade. É pura mecânica quântica. Ah, então é isso aqui. Então ele se convence, vai se tornando convicção. Quando a consciência está inflamada com a verdade ou o amor, ou seja, aqui já é um grau avançado da prática, destrói todo sentido de medo, toda dúvida, todo ódio, inveja, doença e discórdia. Então, enquanto houver sentimento de medo, dúvida, ódio, inveja, doença e discórdia, é sombra. E se a gente manifesta doenças na gente mesmo? Não importa. Tudo que me importa se eu tenho ou não tal doença, tal ou qual desconforto físico, se eu ainda não conheço a Deus. Porque aquilo ainda é manifestação de um grau de consciência nele. Então ele dá menos poder àquilo, sai no médico, vai e continua estudando o negócio. Ó. E esta pura consciência é percebida por todos que encontramos, eles aliviam os fardos. Quanto mais revestida a pessoa está dessa consciência, mais uma palavra correta ela tem. A capacidade dela, ela está trabalhando a sombra dela, porque todo incômodo que chega a ela, ou um problema de um terceiro que chega a ela, é reinterpretado para a consciência da presença do Espírito Perfeito de Deus. Então ela está trabalhando, reinterpretando, trabalhando a sombra da dualidade, do inconsciente coletivo. Ó, e esta pura consciência é percebida por todos que encontramos, eles aliviam os fardos, porque é um reflexo da consciência do praticante naquele momento ali. Ó, é impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas que nos rodeiam, por menor que seja a luz na consciência do praticante. Já é alguma luz naquele momento, naquela circunstância. Ele não vai sair, que nem a nossa colega falou, uma pessoa que veio uma vez aqui na aula. Então o que a gente faz diante desses problemas? A gente fala assim para as pessoas: venham queridos, vamos aprender mecânica quântica, né? E eu falei, não faça isso, que vai piorar a sua situação. Né? Então, ó, e esta pura consciência é percebida por todos a que encontramos, eles aliviam os fardos, mesmo num grau mínimo da prática. Ou o praticante vai ficar mais no silêncio, vai ter compreensão. Ele fala: tu não sabes, mas tu és o Cristo, e o lugar em que estamos é solo sagrado. Ele vai... Porque como que o lugar em que estamos não é solo sagrado se só existe onipresença?
Só que ele tem que ser o Filho de Deus, habitando a consciência da presença, o reino. Né? É impossível sair de Deus. É impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas que nos rodeiam. Por menor que seja a luz da consciência do praticante, ele está desfazendo as trevas que nos rodeiam. Ele não está desfazendo porque ele está desmanchando elas, porque ele está reconhecendo a verdade da onipresença. E isso desfaz no sentido que provoca um sentido de alívio ou certa harmonia no local, circunstância ou situação, mesmo à distância. Porque o praticante está se tornando cada vez mais... Uma paciente trouxe um exemplo essa semana, ela fez terapia. Vocês sabem que eu não fico jogando confete em terapia, chamando gente para terapia, fazendo propaganda massiva do atendimento. Primeiro porque eu não tenho condição de atender tanta gente assim. Tem aumentado, tem procurado encaixar mais gente, mas a gente vai fazendo o que pode. Uma paciente que participou da terapia 8 meses, tinha vários problemas, foi melhorando, mas ela tinha alguns incômodos ainda, um certo sentimento de inferioridade, uma vergonha, uma incapacidade de se expressar de forma mais livre, mais liberta. Aí ela se deu alta, normal. Não, tá bom, tal, atingiu o que a terapia propõe, que está escrito na anamnese. Sumiu da terapia uns 2, 4, 3 meses, voltou, achou que precisava mais um pouco, fez mais uns 2 meses e pouco, e aí se deu alta de novo. Não, tá bom, daqui dá para seguir e tal, beleza, tudo certo mesmo. E aí ela ficou uns 4 meses fora e voltou essa semana para fazer uma sessão de orientação geral, relatar alguns fatos, né, conversar um pouco. Aí ela disse que tá uma harmonia geral, é lógico que as coisas estão... Ela está reinterpretando, estudou, teve um período de uns 2 meses que ela não leu, a meditação tendeu a diminuir, normal, pode acontecer isso. A meditação voltou, em seguida voltou um volume grande de leitura de novo, normal. Teve vários problemas pessoais dela, questões internas que foram sendo apaziguados e depois completamente dissolvidos, que não vem ao caso citar aqui, que é muito particular. E ela diz que agora ela vive uma harmonia muito maior na vida, mas isso é normal, vai ser normal para vocês também. E que ela, em muitas situações, porque qual é a parte acolhedora disso? Ou a gente vai observar com mais harmonia, com uma compreensão, essa compreensão intelectual é um amor, é uma compaixão intelectual, que é uma não projeção, e aquilo tem um efeito, porque é a própria presença agindo. E ela diz que em várias circunstâncias ela tem se pego dando um conselho suave aqui e outro ali, com efeitos que ela não esperava, né? E ela disse também que pessoas têm notado, mas como que familiares um pouco mais distantes, como que você mudou tanto de um ano para cá? Que mudança é? Porque as pessoas notam, não tem jeito. Eu falei, então, isso aí é o insight daquele negócio, né? Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. É inevitável. Mas a gente não faz isso para ser notado, é consequência. Porque ela falou assim, não, mas é tão engraçado, um sentimento, que parece que aquele comentário não significa nada. Eu falei, eu sei como é que é, né? A gente tem que até fingir que está agradando, que senão a situação fica desagradável. Ela é isso mesmo. Olha só, entra o comentário ali, mas aquilo não lustra o ego mais. Aí a pessoa finge que agradou, porque é percepção da prática, porque senão vai parecer desdém, né? Vai parecer arrogância. Ah, legal, obrigado. E se a pessoa tiver um pouquinho de receptividade, não, sabe o que é? Comecei a estudar em um tal de Joel, aprendi um negócio que é meditação contemplativa na palavra de Deus, mas é ciência, tá? Não é carolice. E foi bem devagarzinho, foi ficando legal. Falou isso, pronto. Ah, mas como é que é isso aí? Mas não vem do nada, não vem da mente, não vem do ego, vem da percepção, até da percepção. Ela sente que ela pode falar uma coisinha aqui, outra ali. E se não entrar, a gente não insiste. Que nem aquela aula que eu falei lá, né? Ninguém quer. Ó, é impossível ser a luz do mundo e não desfazer as trevas que nos rodeiam. Porque isso aqui foi a essência do que o Joel alcançou e aprimorou. Que as pessoas procuravam ele, aquilo não era nada, ele sabia
sabe, cada vez mais conhecedor da existência de um poder, lei, causa e substância, que é esse Espírito onipresente, perfeito, harmônico. Reconheçamos, eu vou procurar dar uma aceleradinha, quem sabe a gente consegue fechar pelo menos até o fim da 23, dá tempo, a gente tem 1 hora. Reconheçamos que todo o bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência, mesmo que nos pareça vir de ou através de outro indivíduo. Reconheçamos que toda aparência de mal é uma percepção falseada da harmonia, e por isso não é para ser temida ou odiada. E como resultado, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara. Apenas a consciência iluminada pode olhar para as aparências de mal e perceber a realidade divina. Somente o Cristo em nossa consciência pode separar o erro de sua aparente realidade e retirar-lhe os espinhos. Reconheçamos que todo o bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência, mesmo que nos pareça vir de ou através de outro indivíduo. Qualquer coisinha boa, mesmo que seja aparentemente um bem humano, que nos aconteça, que pode ter chegado através de alguém, na verdade veio de nossa própria consciência. É como se nós tivéssemos manifestado aquilo que chegou até nós no eletromagnetismo. E de nossa própria consciência, quem? A presença em mim, porque só existe a presença, é uma consciência una. É a presença que está em mim, também é a presença que está no outro. Se o outro me traz algum bem, é um bem que emanou de nossa própria consciência, que é uma com a presença. Então, reconheçamos que todo bem que vivenciamos emana de nossa própria consciência. Isso aqui ele está explicando para acabar com essa ilusão que o bem pode vir de fora, de algo externo. Não existe o externo, só existe o interno. Mesmo que nos pareça vir de ou através de outro indivíduo. Então, mesmo quando Joel curava alguém através da sua consciência da presença, na verdade era um bem da consciência do indivíduo. Era um grau de merecimento, era um grau de luz, era uma receptividade à verdade e a própria presença na consciência do outro. Vamos supor que fosse uma doença que fosse curada. O Espírito não é onipresente? O Espírito não é perfeito? Não é ele que manifesta os átomos? Então emanou da consciência de quem? Da consciência una e onipresente que também habita no outro, que era o Espírito perfeito no outro, apenas reconhecido como lei e verdade pela consciência de Joel. Então não era poder da mente de Joel, era uma habilidade em reconhecer a existência de um poder único. É como se Joel se colocasse na posição do outro e ele estando só, o outro também ficava só. Não, é mais que isso. Coisa... Não, ele não havia desejo de curar. Não. Porque da forma... coloca na posição, sem querer, não é um desejo ego objetivo. É um colocar-se na existência do outro, não quer dizer. Não, é um pouco além disso. Coisa... Se colocar na existência do outro ainda é uma ação mental. Separado. Ok? É. Muito sutil, né? É muito mais sutil que isso. É um descansar, na verdade. Só que no começo não era tão assim. No começo as curas aconteciam, mas dava mais trabalho para o Joel, porque ele tinha que se convencer a si próprio, ele tinha que entrar em meditação contemplativa, esquecer o problema, até sentir uma manifestação do Espírito onipresente. Mas no fim da vida dele, era um observar com um sorriso por dentro. E era mais que o suficiente. Um olhar, né? É. Muito interessante, né? Tem um texto que eu copiei em 2018 aqui do livro do João, não sei qual é o livro, mas ele fala bem assim, que quando você imediatamente deve ir à compreensão, quando você olha aquela situação. Eu conheço você, você é Deus aparecendo. Ele pensava, né? E se tratar de uma aparência pecaminosa, você pode reinterpretá-la lembrando-se. Isso não é senão um sentido falso de Deus aparecendo. Isso é uma sugestão. Cabe nisso? Lógico, é sugestão hipnótica, crença universal ou inconsciente coletivo. Tem isso aqui dentro aqui. Quer ver, ó? No parágrafo anterior, gente. Tá aqui, ó. Reconheçamos, eu vou retomar para explicar a linha seguinte.
Reconheçamos que todo bem que vivemos emana de nossa própria consciência, mesmo que não nos pareça vir de ou através de outro indivíduo. Reconheçamos... Ah, tá, mas o que eu falo com o mal? Aí tá aqui direto já. Reconheçamos que toda aparência de mal... Por que a gente tem que saber que é uma aparência de mal? Porque o Espírito onipresente é onipresente e é a perfeição. Mas não é a perfeição de um conformismo. Acredita em Deus é perfeito. Não. O campo unificado é a própria perfeição do universo que manifesta tudo. Só existe harmonia no universo. Reconheçamos que toda aparência de mal é uma percepção falseada da harmonia. Por que é uma percepção falseada da harmonia? Porque é um julgamento de percepções captadas apenas com os 5 sentidos, visão materialista, sem conhecimento da verdade. E por isso, como é uma falsa percepção da harmonia, não é para ser temida ou odiada, porque se eu temer ou odiar, eu estou na dualidade, na sombra. E como resultado, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara. Esse e como resultado aqui é como se dissesse assim: e com o tempo e avança na prática, a ilusão desaparecerá e a realidade se tornará clara, porque se torna clara na consciência do indivíduo. Ele fica consciente disso. Não é mais uma elaboração mental, é uma consciência.